Eu sou muito feliz de estar aqui nessa manhã, podendo compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com a minha igreja, a igreja que eu amo, o meu povo. Mas também estou tremendo, porque toda vez que a gente sobe aqui, eu não consigo subir aqui normal, não é... Para mim não é mais uma história que eu vou contar. É a verdade mais real que eu acredito, do fundo da minha alma. E eu tento viver isso todos os dias e eu fico emocionada, porque é um peso da responsabilidade que o Senhor nos entrega. E a gente deve carregar isso, viver isso, trazer isso sempre em nós. E eu já chego aqui tremendo, eu já chego aqui emocionada, porque o Senhor é perfeito. Igreja, o Senhor é perfeito. Eu fiquei a semana inteira orando, pedindo ao Senhor uma palavra. E o Senhor só falava ao meu coração, à minha alma: não temas. Não temas, não temas. E eu pensava assim: Senhor, como que eu vou falar? Que texto que eu vou usar para trazer para a sua igreja, para expressar para a sua igreja essa verdade que é a tua palavra? A Bíblia vai nos trazer por mais de 80 vezes a palavra não temas. E alguns estudiosos ainda dizem que é 365 vezes, ainda para coligar, que todos os dias Deus vai dizer para nós: não temas. Mas a verdade é que o Senhor me deu alguns textos para nós trabalharmos hoje. E algum deles de encorajamento e outros de chacoalhada, assim como Ele fez comigo. E aí eu já vou começar com um chacoalhão, para a gente já entrar na profundidade daquilo que o Senhor quer falar conosco. Se você pode, abre a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 14. E talvez você vai dizer: Maiara, o que isso tem a ver com não temas? Mas a gente já vai entender. A palavra do Senhor nesse texto vai nos fazer menção a uma parábola no qual Jesus conta para os seus discípulos, logo após aquela parábola tão conhecida como a parábola das 10 virgens. Essa é a famosa parábola dos talentos, conhecida até por muitos. E diz assim, ele ainda contando em parábolas: e também será como um homem, o reino dos céus. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E a um servo ele deu 5 talentos, e a outro servo ele deu 2 talentos, e a outro ele deu 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Aqui está diferente? Cada um de acordo com a sua... Amém. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-os e ganhou mais 5 deles. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2 talentos. Mas o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou para acertar as contas com o que tinha recebido 5 talentos. Ele trouxe mais 5 talentos. E o senhor disse, o senhor me confiou 5 talentos. Veja que eu ganhei mais 5. 21. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, e eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não planta e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não planto e junto onde não semeei?
E então não deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregam-nos aquele que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem para fora, servo inútil, nas trevas onde há choro e ranger de dente. É uma palavra forte, é uma palavra profunda, mas é uma palavra que também nos faz refletir sobre o medo. Existia ali 3 servos. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele usou de inteligência, porque ele distribuiu para os servos os talentos de acordo com o que cada um tinha capacidade para administrar. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é o texto. E vai dizer que ele deu 5 para um, ele dobrou a quantidade de talentos. Vai dizer que ele deu 2 para outros, ele multiplicou também. Mas vai dizer que para um daquele servo, no qual ele entregou 1 talento, ele teve medo. Ele teve medo de não conseguir dobrar, ele teve medo de perder aquele dinheiro, ele teve medo de ousar de investir até no lugar que era seguro para investir. Ele teve medo. E esse texto é tão profundo porque o servo vai chamar ele de inútil, mas Maiara, ele guardou. Ele não fez nada, ele guardou, mas Deus não tem pacto com a mediocridade. Nesse texto, Deus chama a minha atenção para a plena excelência do reino de Deus. Nós temos um Pai que é excelente. Nós temos um Pai que espera que nós fazemos. E, na verdade, eu gostaria que agora você abrisse as suas mãos e olhasse para elas. Vamos fazer esse exercício. Abra as suas mãos e olhe para as suas mãos. O que Deus entregou nas suas mãos? O que Deus colocou sobre as suas mãos? Deus entregou tempo. Deus entregou saúde. Deus entregou emprego. Deus entregou dinheiro. Deus entregou um casamento. Deus entregou uma família. E o que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos entrega? Nós multiplicamos, nós geramos frutos, porque a boa verdade é que melhor do que a performance, melhor do que fazer, é o fruto que nós geramos dentro daquilo que Deus nos entrega. E o Senhor, Ele tem entregue para nós muitas coisas, e Ele vai requerer isso de nós um dia. A palavra de Deus vai dizer lá em Apocalipse capítulo 3, verso 15 e 16, se vocês puderem colocar Apocalipse 3, verso 15 e 16, o que a palavra de Deus vai falar sobre a nossa inutilidade e sobre o fato de nós sermos medíocres diante daquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos. Eu conheço as tuas obras, Laodiceia, que você não é fria e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Coloca o próximo. Assim porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar da minha boca. É uma palavra forte, não é, irmãos? Mas através do medo daquele homem, ele chegou até aquele Senhor com medo, amedrontado, e o próprio Senhor já tinha tido confiança, entregue para ele algo. O Senhor, Ele te entregou algo. O Senhor, Ele depositou algo sobre as suas mãos, e é necessário nós multiplicarmos aquilo que o Senhor entregou sobre as nossas mãos, sem temor, sem o temor, temer a Ele, que é o Senhor, mas não temendo aquilo que Ele colocou para nós fazermos. A palavra de Deus, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6, a palavra de Deus vai nos contar a história de um homem, que também é o que o Senhor quer ministrar aqui hoje, nessa manhã, de um homem que estava malhando o trigo no lagar, ou malhando o trigo dentro de um poço, como se fosse um poço, onde se prensava as uvas, dentro da prensa das uvas. Mas ele estava ali escondido,
malhando o trigo naquele lugar. Mas por que, Maiara? A palavra de Deus vai dizer em Juízes capítulo 6, que de novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Durante 7 anos, o Senhor entregou eles, os israelitas, nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram, então, Israel. Israel colhia, os israelitas roubavam. Israel procriava os animais, os israelitas invadiam a terra e roubavam. Os midianitas e os amalequitas. Quase que não sai, mas saiu. E o povo de Israel começou mais uma vez a ficar oprimido. Mais uma vez. A palavra de Deus vai dizer que de novo os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor permitiu que eles passassem por mais um processo de perseguição. Mas, continuando o texto, vai dizer que certo dia, no capítulo 11, no versículo 11, do capítulo 6 do livro de Juízes, vai dizer: então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre uma árvore de Ofra, que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas, para se esconder dos midianitas. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Até aqui, daqui a pouco eu continuo. Mas Gideão estava escondido porque o povo estava sendo oprimido, porque o povo estava sendo perseguido, porque ele não queria que roubasse o seu alimento, a sua comida. E então ele estava escondido. Mas o Senhor sabia onde ele estava. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. O Senhor, Ele te achou aqui hoje. O Senhor, Ele já te achou aqui hoje. O Senhor, Ele já te encontrou. O lugar mais improvável para se malhar o trigo era dentro do lagar ali, dentro daquela prensa de uvas. Mas o anjo do Senhor já estava lá, esperando Gideão para ter o encontro com ele, que iria mudar a história de todo um povo naquele período. Continuando o texto, vai dizer que então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Mas ele não era guerreiro. Ele não era guerreiro. A Bíblia vai dizer, no capítulo 15, no versículo 15, que ele responde assim para o anjo: ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel se o meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família? Você entende que o Senhor agora, Ele se manifesta para Gideão, para o menor da tribo dele e para o menor da casa? Deus, Ele não foi atrás de um homem forte, de um homem cheio de beleza, de boa aparência, de boa estrutura. A Bíblia não vai falar disso. A Bíblia vai falar que o anjo teve um encontro com um menino que estava malhando o trigo no lagar escondido, para não ser saqueado, para não ser encontrado. Mas o Senhor viu ele. Então não importa se você é pequeno, não importa se você não tem estudo, se você não tem uma faculdade, se você não está na melhor empresa, Deus te acha nessa manhã. O Senhor tem um encontro certo com você. Porque, na verdade, os diplomas nos dão muitos acessos e nos ajudam. Mas se eles não forem para ser usados como canal, instrumento da presença de Deus dentro daquele lugar, ele não serve para nada. Eu não tenho medo de dizer isso. O seu diploma, se não for um instrumento de Deus para ser útil para a vida de pessoas, para transformar e para cumprir o projeto de Deus, ele é inútil. Ele não serve para nada. Aquele menino malhando o trigo no lagar, ele estava em choque, porque ele tinha sido encontrado pelo Senhor. Então ele mesmo diz: o meu clã é o menos importante. Eu não sou importante. Por que você está aqui? Procura outra pessoa. E eu sou o menor da minha casa. Tem outros na minha frente. E ele diz: eu estarei com você, respondeu o Senhor.
e você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só homem. O que o Senhor estava delegando para Gideão, não era algo sobre ele, era algo sobre o próprio Gideão, era algo sobre a própria presença de Deus. Deus estava chamando Gideão para um tempo de abundância, quando ele mesmo iria usar Gideão para ser um canal de bênção para todo um povo. E Gideão não podia temer diante daquilo. É bem certo que durante a trajetória, ele pede algumas confirmações para o Senhor, porque ele não era guerreiro, mas o Senhor já via ele como um guerreiro. O Senhor já dizia, você é um guerreiro, Gideão. Você entende que às vezes você não vê aquilo que o Senhor te chamou para ser, mas o Senhor diz nessa manhã, você é um valente, você é um vencedor do Senhor. Pela força de Cristo, você é. A palavra e a história vai dizer que ao longo daquele caminho, o Senhor ele começou a delegar algumas coisas para Gideão. E o primeiro grande confronto que o Senhor teve com Gideão foi fazer o quê? Destruir o altar de Baal. Por quê? Porque o povo havia se corrompido e havia levantado altares a outros deuses. Então a grande estratégia do Espírito Santo é: derrube o altar de Baal e coloque ali uma oferta para mim, e crie ali um altar para mim, para mostrar que eu sou o verdadeiro Deus. Então era o quê? As mãos de Gideão sendo usado como instrumento, entendendo o propósito que ele tinha que cumprir. Eu não vou guardar esse talento, eu não vou enterrar aquilo que o Senhor está mandando eu fazer, eu não vou ser covarde diante de uma situação desafiadora, porque o Senhor está comigo. Então ele, com um pouco ainda de medo, vai durante a noite e destrói o altar de Baal. E a Bíblia vai dizer que durante a história, os homens acordam e já conseguem identificar que foi ele. Eles fazem uma investigação e conseguem identificar que foi Gideão que derrubou. E aí eles mesmos entre si, eles falam assim, mas vem cá, se Baal é realmente um Deus, que ele lute contra Gideão, que ele se manifeste contra o Deus de Gideão, porque aí nós vamos saber se ele realmente é um Deus. Passar de tempo, o altar do Senhor continuou naquele lugar, e ele fazia as pessoas a refletirem sobre o que elas estavam fazendo, porque eu vou te contar, irmãos, o povo de Israel tinha uma resistência e um apego com sincretismos religiosos, e nós também devemos tomar cuidado com isso, quando nós tiramos o Senhor do foco e colocamos coisas, objetos, imagens, figuras, porque a presença de Deus, a palavra de Deus nos fala sobre um Deus vivo, sobre um Deus verdadeiro, sobre um Deus que nós falamos e Ele tem boca para nos responder, sobre um Deus que nós olhamos e Ele tem os olhos como chamas de fogo para nos ver, sobre um Deus que caminha na terra, sobre um Deus que abre o mar. É um Deus vivo, irmãos. O nosso Deus não é um Deus morto. O nosso Deus não está conectado a coisas da terra. Então tudo que é da terra, que se liga a Deus, não tem nada a ver, porque nós temos que nos ligar no céu para ser conectado na terra. Muitas vezes até o nosso celular rouba a presença de Deus. Tira o foco daquilo que nós temos que estar focados. Nada pode ser mais importante do que o nosso tempo de comunhão, no particular com Deus vivo. Não vou olhar para imagens, me desculpe, eu tenho que pregar a Bíblia aqui, irmãos. Eu não posso olhar para coisas, eu não posso olhar para o homem falha, o homem erra, o homem esquece a corda. Vocês lembram o que aconteceu essa semana? O homem erra, mas Deus não erra. Deus não erra. Então a minha fé, o meu crer, o meu voltar não pode estar voltado para o homem, ou para coisas, ou para o dinheiro. Eu até perdi aqui o esboço da mensagem. Oh, Jesus. E a Bíblia vai dizer que então, Gideão derrubou aquele altar de Baal e tentou reconectar o povo para com Deus. E em um determinado momento, ele ouviu dizer que os medianitas estavam para chegar
para atacar, e ele foi tomado pelo Espírito Santo com ousadia e com coragem e com não temas do próprio Deus. E ele convoca homens de outras tribos. Agora você imagina, você tipo, o menor país, o cara que nem é presidente, nem é soldado, nem é nada, e fala assim, a gente vai lutar. Qual é a probabilidade de alguém acreditar e de alguém ir para uma guerra dessa? 0,0. O cara não é um general de guerra, não entende nada de estratégia de guerra. Ele está no menor país. A família dele é pequena e ele é o caçula da casa dele. Que moral que ele tem. Mas o que o Espírito Santo quer nos falar sobre isso é que ele não usa. Não é que ele não usa, ele tem prazer em se manifestar no pequeno, porque ele quer mostrar que não tem a ver com a nossa própria força. E era isso que ele fazia com Israel. E Gideão começa a convocar, mas o Espírito Santo, ele começa a trabalhar e começa a surgir um exército. E vem 1.000 homens, e daqui a pouco tem 5.000 homens, e daqui a pouco tem 20.000, e daqui a pouco tem 32.000 homens diante de Gideão para enfrentar uma guerra com o povo dos midianitas. Só que, mais uma vez, o Espírito Santo olha para Gideão e diz assim, Gideão, tem muitos homens aqui, você está vendo? Mas tem muitos aqui com medo. Tem muitos aqui que não estão com coragem de ir para essa guerra. Então você vai olhar para ele e vai falar, para eles e vai falar, os covardes e os medrosos, volta. E ele faz aquele comunicado. Todos os que estão aqui, covardes e medrosos, voltem. Podem voltar. Vocês estão liberados. O Senhor está falando aqui hoje. Os covardes e os medrosos voltem. Os covardes e os medrosos voltem. Se você enterrar o seu talento, você não serve. Eu preciso dizer isso para você aqui hoje. Deus te chamou para grandes coisas. Deus te chamou para prosperar. E não é prosperar só em dinheiro. É prosperar na vida das pessoas. É prosperar com palavras de encorajamento. É cuidar da tua casa. É prosperar onde nós trabalhamos. Eu sempre vou falar isso. É prosperar na igreja onde nós congregamos. É para prosperar. Deus nos chamou para nós multiplicarmos. Esse projeto social, esse movimento que está acontecendo na igreja, já é um motivo de você levantar do banco e chegar no pastor e falar, pastor, para que você precisa de mim para isso? O que eu posso ser útil? Olha, eu tenho uma profissão. Olha, eu tenho um recurso. Pastor, eu vou jejuar por esse projeto. Pastor, eu vou orar. Pastor, eu quero dar uma aula para as crianças carentes. Pastor, eu preciso me movimentar. Então não dá para nós enterrarmos aquilo que Deus nos deu. E eu já começo dizendo, pelos pulmões que você tem. Você tem pulmões aí. Você tem 2 pulmões. E eu posso dizer com propriedade, porque eu já vi gente em UTI, respirando através de um ventilador mecânico, que eu tinha que manipular o ventilador. E que se eu errasse 1 milímetro, a pessoa morria. E nós temos esses pulmões aqui. E eu já estou em débito. Porque eu preciso usar aquilo que Deus me deu como ferramenta. E não emprestar a minha boca para outras coisas. E não entregar o meu louvor para outras coisas. Então Gideão manda dispensar todos aqueles que são covardes, todos aqueles que são medrosos. E a palavra de Deus vai dizer que 22.000, igreja, 22.000 homens, os que estavam ali de 32, recuaram diante da missão do Senhor. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos entrega? Mas a palavra de Deus vai dizer que Gideão, ainda descendo um vale para ir para aquela guerra, vai dizer, Gideão, eu estou olhando aqui e ainda tem muitos homens. Maiara, como muitos homens, se o exército dos medianitas, pela Bíblia, pela história, tem mais de 120.000 homens preparados para a guerra. Mais de 120.000 homens. Como que a gente vai lutar com 10.000 homens e Deus está olhando e está falando, tem muito homem aí? Isso é Deus, igreja. Isso são os mistérios de Deus. Isso é Deus dizendo, não tem nada a ver com você, Gideão. Não tem nada a ver com Israel, tem a ver comigo. Então, o Senhor dá mais uma ordem para Gideão e fala, Gideão, olha esses homens bebendo a água do vale, do rio.
E todos os homens que beberem a água, trazendo a água até a boca e lambendo, esse você traz com você. E todos aqueles que beberem de forma diferente, esse você manda para casa de volta. E eu imagino Gideão, gente, como estava o coração de Gideão. Talvez Gideão estivesse fazendo aqui uma analogia. Talvez ele pudesse estar cantando uma música, um louvor. Eu não sei como o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Eu não sei como o Senhor preparou o seu coração para hoje. Eu não sei como que você entrou aqui. Eu não sei como que está, às vezes, o coração de cada um aqui. Mas o Senhor é aquele que sonda o mais profundo do coração. Talvez ele estivesse pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É uma realidade que eu não posso me afastar. Rabachuri andaramanai. Tua presença me encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto, sem poder me levantar. Não me deixe, não me deixe sozinho. Nem por um minuto, por favor. Não, Ele não te deixa. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que aqueles homens foram para a guerra com 300 homens. Oh, 300 homens contra 120 mil homens. Pela estatística, a gente já olha e a gente já sabe qual que é o resultado da guerra. A gente olha o resultado do exame e a gente já fala, não, o diagnóstico é de morte. Não, eu não vou achar, eu não vou conseguir esse emprego. Não, meu casamento já está falido. Mas nós esquecemos que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Nós esquecemos que quem controla todas as coisas é o único, suficiente Salvador das nossas almas. É Jesus, igreja. A palavra de Deus vai nos dizer que foram então aqueles 300 com algumas determinações de Deus. Então vocês vão para essa guerra, vocês vão com um cântaro, vocês vão com buzinas e vocês vão com tochas. Mas vocês fazem assim, vocês coloquem as tochas dentro do cântaro. Quem não sabe o que é um cântaro, é um vaso de barro. Então muitas das vezes eu vejo pela palavra que o vaso é nós mesmos, que precisamos ser quebrados. E Deus, através daquele mistério que realiza com Gideão, diz, Gideão, quando vocês chegarem lá, Deus dando as estratégias para ele. Quando você chegar diante da guerra, você toca a buzina com a mão direita, segurando com a mão direita, segura o cântaro com a mão esquerda, as tochas vão dentro. Vocês tocam a buzina, quebra o cântaro, levanta a tocha e grita, essa guerra é do Senhor e de Gideão.
Entendendo que o vaso de barro significa a igreja, nós somos quebrados, irmãos. Porque quem resplandece é a tocha, e a tocha é a presença de Deus, a tocha é o próprio Deus, e nós entendemos que nós estamos ali como instrumentos, e no momento oportuno o Senhor vai quebrar para fazer da maneira que Ele quer fazer, e vai se manifestar em verdade e em justiça para mostrar que é Ele quem está na batalha, é Ele quem vence a guerra, é Ele quem derruba exércitos. A história vai dizer que foi tão tremendo o que aconteceu, que aquele exército ficou tão confuso, que eles acordaram e começaram a matar irmãos entre eles mesmos. O exército dos medianitas, eles começaram a lutar contra eles mesmos, e naquele dia foram mais de 120 mil homens mortos, ou seja, tinha muito mais que 120 mil homens. Mas era uma estratégia do próprio Deus. O impossível para Deus não é nada, igreja. O impossível para Deus não é nada. O Senhor, Ele age em todas as coisas. Eu sempre olho assim para um poço, e essa semana, na nossa família, a gente recebeu uma notícia um pouco triste, de uma pessoa que se afastou da presença do Senhor, e a gente sente muito. Mas eu, sentada aqui hoje na hora do louvor, eu vi o pastor fazendo um gesto daqui do poço, e eu pensei, é isso mesmo, Senhor? Não existe um poço tão profundo, não existe um vale tão profundo hoje, que o Senhor não possa ir lá e resgatar. Não existe nenhuma enfermidade que não se dobre diante do Senhor. Não existe nenhuma célula cancerígena. Não existe nenhuma patologia associada, dificuldade mental. Não existe nada que não se dobre diante do Senhor. Nem o mar, nem as estrelas, nada fica à tona diante de Deus, tudo se rende diante do Senhor. E é tão profundo isso, porque quando eu lia esse texto de Gideão, e eu me deparava com a história do trigo, o trigo também não está ali de uma forma à toa, existe um segredo nessa palavra. Quando o vento passa sobre a plantação de trigo, que tem ali o joio, geralmente junto com o trigo, vai dizer que o trigo, ele sempre está disposto a se dobrar, a se curvar, mas o joio, ele fica como uma estaca firme, com o ego inflado. E a palavra de Deus vai dizer que o quê? Que Deus ali, o ceifeiro, ele vem colher o trigo e o joio junto. Irmãos, juntos. E então depois ele vai fazer a separação. Assim também é com a parábola das 10 virgens. 5 loucas e 5 prudentes. A Bíblia vai dizer que havia 5 virgens loucas e 5 prudentes. Por que as prudentes? Porque as 5 prudentes, elas andavam com azeites na reserva, além da lamparina dela acesa. Isso é o que, irmãos? Isso é excelência, porque eu sempre tenho a mais do que aquilo que Deus me pede para ter. Então, se Deus falar, caminha 1 milha, eu caminho 2, 3. Se Deus falar para mim, faça isso, faça mais, faça além, porque você pode fazer. Se Deus falou para você, perdoe, perdoe. Eu também tive uma recente situação que Deus veio tratando comigo, falando sobre perdão, que eu compartilhei com as mulheres no estudo de Provérbios. Quando o Senhor nos pega dentro do carro, nos tranca e fala, agora eu vou falar com você aqui. Você precisa liberar perdão nisso e nisso. Agora eu vou falar com você aqui. Não dá para você ser hipócrita. Você entende? Aquelas 10 virgens estavam no mesmo lugar. Estavam todas bem arrumadas. Estavam esperando o mesmo noivo. Mas é fácil a gente olhar para o coleguinha do lado e falar, me empresta um pouco de azeite. Isso é fácil. Vocês entendem? É fácil simplesmente Gideão falar, eu não vou. Você está doido? O exército deles é enorme, a gente está sendo saqueado. Como que a gente vai lutar com 32 mil homens? Olha só, se Gideão entendesse que nem era 32, nem era 10, era 300 homens corajosos que Deus escolheu para aquele tempo. E hoje Deus conta com os corajosos. Eu já preguei isso aqui antes. O Senhor, Ele conta com uma geração corajosa, ousada, disposta. O Senhor, Ele conta com uma geração que não se contamina. Porque hoje está fácil a gente se contaminar. É só a gente abrir, às vezes, nosso celular. É só, às vezes, a gente
ter uma má conversação. É só às vezes a gente não interpretar bem uma situação e não querer interpretar e querer olhar para nós mesmos. Mas o Senhor, Ele nos chama a atenção para dizer: coragem, não tenha medo. E ouse diante de uma geração que já está corrompida. Eu quero te convidar ao grupo de louvor aqui. Vocês podem louvar, porque... Quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu gostaria de pedir para vocês colocarem aí 1 Pedro 2:9. Aqui, o Senhor, Ele revela a nossa verdadeira identidade. 1 Pedro 2:9, o Senhor, Ele revela a nossa verdadeira identidade. Isso aqui já é no Novo Testamento, porque talvez algumas pessoas pensam, eu fiz questão de usar a parábola dos talentos para a gente fazer uma conjuntura do Novo com o Antigo Testamento. É o mesmo Deus. Não muda. É a lei e a graça unificada. Mas quando Pedro diz isso para uma igreja, essa igreja é nossa. Nós já fazemos parte dessa igreja. Nós somos essa igreja. E ele vai dizer, vocês, moverem amor, moverianos, como diz o pastor. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E por que eu estou aqui, Maiara? Eu não sei te dizer, mas Ele te escolheu. Ele te escolheu para estar aqui. Ele nos escolheu para viver esse novo tempo. Ele nos escolheu para estarmos ocupando esse banco. E é um privilégio nós sermos escolhidos por Deus. Mas por quê? Porque Ele te escolheu. Você é um escolhido do Senhor. Você é uma escolhida do Senhor. Não é em vão a sua chegada até este lugar, não é em vão, como eu já falei antes, o lugar onde você está tem endereço certo. O Senhor não erra, o Senhor não esquece. A Bíblia vai dizer assim que pode sim uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas eu não esqueço de ti. Ele não esquece de você, Ele não te deixa para trás, Ele não esquece dos planos e das promessas que Ele realizou para você. Ele não esqueceu de nada, Ele não perdeu o controle de nada, Ele continua controlando todas as coisas. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele está no controle, igreja. Não temas. Não temas. Não temas. Não tenham medo. O Deus de Israel está no controle. O Deus de Israel está cuidando de todas as coisas. Operando Ele, quem impedirá? Ele é aquele que controla todas as coisas. Não temas, igreja, não temas. Ó, geração eleita, vocês são benditos do Senhor. Vocês são filhos amados. Vocês têm identidade celestial de excelência.